Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Estudo de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar utilizando toda a minha metodologia OED. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Claro, antes da gente começar, eu queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também não deixe de comentar aqui abaixo para que você possa ajudar cada vez mais a fortalecer o canal. Pessoal, e mais uma novidade, a partir de agora, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, eu estarei fazendo ao vivo com vocês lá no Instagram uma abertura de mercado. Então você vai contar ali com uma live explicativa de tudo que pode acontecer durante o dia, onde a gente vai fazer uma análise de todo o estudo de mercado e vamos comentar ali sobre tudo que pode acontecer naquele pregão. Então espero vocês amanhã, 7h30 da manhã, no meu Instagram oficial, @GabrielPinotti. O link está aqui na descrição desse vídeo também. E não se esqueça de chamar os seus amigos. Vamos começar? Bom, pessoal, esse daqui é as movimentações que nós desenhamos ali a respeito do mini índice, gráfico de 5 minutos. A gente pode observar toda a movimentação que o mercado fez ao longo do pregão de hoje. E nós vamos aqui falar rapidamente sobre quais são os principais pontos para amanhã. Então, basicamente, o nosso movimento, né, a nossa leitura, ela se inicia a partir da quebra desse change of character que nós tivemos aqui durante o pregão de ontem. Este change of character acaba gerando uma nova movimentação, uma nova referência. Porque o mercado estava vindo, trabalhando dentro de uma movimentação de alta. Essa movimentação que era um confirmation entry, né? Nós tínhamos ali uma entrada de confirmação. Nós tínhamos aqui também um fair value gap e um outro order block validado desse movimento. E o pregão de ontem acaba passando ali direto e reto dentro desse movimento todo, o que acaba estopando essas duas operações. E quando o mercado acaba estopando essas duas operações, nós temos o mercado perdendo o que nós chamamos de change of character, ou seja, a perda da característica do movimento. Uma vez feito isso, o mercado perdendo a característica do movimento, nós temos aqui como sendo esta a onda que iniciou o rompimento desse change of character. Sendo esse ponto, o ponto que iniciou ali o movimento todo, ele é a nossa base para a nossa teoria de prêmio e desconto. Então, a partir desse movimento aqui, nós temos o mercado desenhando a nossa estrutura de prêmio e desconto, e aqui nós tínhamos a região de prêmio, e aqui nossa região de desconto. O mercado trabalhando dentro dessa região de prêmio e de desconto, aqui no final do pregão de ontem, ele finaliza dentro da região de desconto, onde nós estamos no chamado ponto A. O ponto A é o ponto menos líquido de um movimento. O mercado, a partir de agora, ele precisa transportar o dinheiro até a região mais líquida, que nós chamamos de ponto B. É só você pensar o seguinte, se o mercado está revertendo para uma movimentação de queda, perdendo o nosso change of character, significa que a partir de agora ele está trabalhando com uma movimentação provavelmente de queda. Quem quer vender o mais caro possível. Ninguém quer vender nesse intervalo de preço. Todo mundo gostaria de vender o mais caro possível dentro desse intervalo de preço. Então o movimento de mitigação ele serve para transportar o dinheiro até a região mais interessante para a gente poder fazer as nossas vendas e depois o mercado dá continuidade ali com o rompimento dessa estrutura inferior, que seria ali a continuidade da estrutura primária. Então no pregão de hoje, assim como eu falei na abertura de mercado lá no Instagram, existia a possibilidade de uma alta, tá? Então a gente estava esperando uma alta porque o mercado poderia vir até essa região para acabar capturando ali toda a movimentação referente a essa mitigação. Começa o dia fazendo um trade de compra dentro desse order block validado aqui na região de fundo, acabo tomando um stop de 240 pontos. Feito isso, a minha entrada por modelo de risco acaba sendo frustrada, então obrigatoriamente eu tenho que entrar no gráfico de 1 minuto para a gente poder trabalhar com o que nós chamamos de confirmation entry, ou seja, a nossa entrada de confirmação. Uma vez que a modalidade de risco é estopada, uma outra alternativa para a gente tentar trabalhar essa região é aguardar uma confirmação do mercado. E a confirmação do mercado ela vem justamente após o movimento romper esse choquito, que nós chamamos, que é um choque do movimento secundário,
esse ponto poderia indicar a partir de que momento o mercado poderia iniciar ali essa mitigação. Então, uma vez rompido o choquito, o mercado deveria também mitigar até a região mais válida, e a região mais válida é um Fair Value Gap validado logo abaixo dessa região que nós chamamos de inducement. Esse inducement é uma indução. Significa que aqui os operadores profissionais estariam induzindo o varejo a cometerem um erro. Se eles vão induzir o varejo a cometer um erro, é muito provável que nessa região ocorrerá uma manipulação ali de todo esse fluxo. Então aqui a gente acaba fazendo uma compra, e essa compra tem como embasamento esse Fair Value Gap, e o nosso alvo seria o order block mais válido dentro da região de prêmio desse movimento aqui. Então esse trade acaba me gerando 355 pontos de alvo com um stop de 75 pontos. É uma oportunidade 4.7 para 1, é um trade extremamente lucrativo, com um stop muito pequeno, um risco muito pequeno, e quem quiser ver mais detalhes de todas as operações de hoje, pode correr no meu Instagram que tem um vídeo explicativo lá de tudo que eu fiz. Também tem toda a live da manhã gravada, tem um post que eu fiz com um resumo das movimentações e também tem esse vídeo das entradas. Uma vez finalizada essa entrada, o mercado retorna até um outro order block válido que eu acabo fazendo uma nova compra. Ali está bem próximo do horário do FONC, né? Então eu evito ficar muito tempo posicionado. É uma oportunidade com stop, gente, ridículo, 45 pontos de stop. Então você tem um stop ali abaixo de 50 pontos, o que permitiu alavancar esse trade com uma grande quantidade de contratos, visto que eu utilizo o conceito de position sizing. Então aqui é uma oportunidade 4.6 que está trabalhando ali com 210 pontos de alvo e 45 pontos de risco. Então basicamente essas foram as movimentações que eu fiz ali no mini índice de hoje, e se a gente for entrar no gráfico de 5 minutos para a gente desenhar toda a movimentação de amanhã, basicamente o mercado não vai deixar de trabalhar toda a estrutura, né, que nós desenhamos de forma primária, né, todo esse movimento primário aqui que nós tivemos hoje. O que nós vamos fazer aqui é simplesmente ajustar essas regiões para que nós possamos ali trabalhar de acordo com a movimentação toda do pregão de amanhã. Tá? Então aqui eu vou colocar e estender a minha referência. Este ponto aqui de altíssima liquidez eu vou acabar capturando toda essa região toda, porque aqui nós temos uma grande movimentação de indução, tá? Isso daqui é uma grande movimentação de inducement. Eu tenho um Fair Value Gap validado a partir desse ponto, um Fair Value Gap do gráfico de 5 minutos também. Esse cara é muito importante para você analisar suas operações, porque aqui dentro o mercado pode encontrar desequilíbrio, e aqui nós temos, obviamente, o order block, que ele é utilizado como um alvo de uma movimentação vendedora, né? E caso você queira trabalhar com uma entrada de confirmação aqui a favor da compra, né? Tentar buscar novamente um movimento de mitigação do ponto A para o ponto B, o mercado obrigatoriamente deve vencer essa liquidez e depois ele precisaria mitigar até a região inferior, capturar a liquidez aqui na parte de baixo novamente, para depois seguir ali com uma movimentação de alta. Basicamente o mercado faria o que nós chamamos de Judas Swing, até mesmo porque essa região aqui também tem liquidez. Eu acredito que o mercado não vai deixar de fora o que nós chamamos de equal lows aqui, tá? Então é importante você saber disso. E aqui, obviamente, uma vez que o mercado encostar nessas regiões já validadas do movimento, é muito possível que a gente tenha uma oportunidade de risk entry. Então vale o risco você trabalhar dentro dessa leitura toda, tá? Não se esqueça que no time frame de 60 minutos, principalmente se a gente analisar o Ibov, né, fica mais tranquilo da gente olhar, nós estamos trabalhando numa leitura de alta. Essa leitura de alta, essa leitura desse movimento de alta aqui, ele faz com que você tenha uma visão nesse sentido, até mesmo porque nós estamos trabalhando dentro de 2 order blocks compradores. Eu até fiz aqui um change of character, né, de um choquito, que pode indicar o início dessa movimentação. Então não se esqueça, por mais que o mini índice esteja apontando ali para uma oportunidade que pode indicar uma continuidade na venda, não se esqueça que a movimentação primária desse ativo é de alta, tá? Então você não pode deixar isso de lado. Ah, mas Gabriel, então eu devo buscar somente por movimentações compradoras? Na verdade não, a gente tem que seguir o gráfico do ativo e a gente não pode ficar enviesado ali quando a gente fala única e exclusivamente de uma situação. Então é só para você entender que existe 2 movimentos nesse gráfico. Existe o movimento vendedor e existe o movimento comprador aqui de mitigação. Se você está em dúvida, tá? Se você ainda está desconfortável com essa leitura toda, não se preocupe, porque você pode inclusive utilizar a entrada de confirmação nessa região vendedora caso você esteja desconfortável.
Bom, movimentação do dólar, trade fantástico, tá? O que nós tivemos aqui dentro do nosso trade de dólar? Falei muito isso no panorama de abertura hoje lá no Instagram. Quem assistiu conseguiu pegar esse trade aqui de forma gratuita, inclusive. Nós tínhamos aqui uma movimentação no mercado vencendo aquele change of character. Então, a partir daqui, o mercado estava trabalhando com uma movimentação de alta. Essa movimentação de alta tem como objetivo validar uma nova referência. Essa nova referência é esse ponto aqui. Então, a partir daqui, nós temos a nossa região de desconto e nós temos a nossa região de prêmio. Ah, mas Gabriel, aqui tem um choquito. Sim, esse choquito aqui é o ponto que vai indicar para a gente o início de uma mitigação. O início do transporte do dinheiro do ponto A até a região mais líquida, que era o ponto B. Então, pelo fato da gente estar buscando uma movimentação de alta, porque o ativo está rompendo o choque principal aqui, obrigatoriamente ele precisa cair para chegar até aqui embaixo para a gente poder comprar. Então, quando o mercado hoje abre no meio do caminho e ele vai buscar liquidez lá na parte de cima, lembre-se que o gap é um candle invisível. Então, significava que nessa movimentação toda que nós estamos observando aqui, existia o rompimento desse choquito e um movimento de mitigação até o order block vendedor. Nesse ponto, cabe você fazer uma entrada de venda utilizando o movimento de risk entry, e que teoricamente isso daqui seria uma confirmation entry, tá? E o alvo teórico seria o order block mais válido. Porém, eu acabei saindo aqui na mínima desse movimento, e esse aqui é um trade que gerou 34 pontos de alvo para 6 pontos de stop. Então, extremamente tranquilo, o mercado encostou, desceu direto e reto, tudo isso analisando a movimentação de onde está o dinheiro, tá? Então, quando você trabalha com o método OED, você tem essas entradas objetivas, você tem todas essas movimentações de uma forma extremamente clara para você, para que você possa fazer trades lucrativos e assertivos como esses. Depois disso, o mercado encontra a nossa região aqui do order block. Tinha uma região validada, que é esse de 1 minuto aqui, como vocês puderam observar, e aqui eu optei por fazer uma movimentação, né? Acabei marcando aqui, eu não fiz esse trade porque estava muito próximo do horário do FONC, e dentro do FONC, principalmente, eu não suporto operar dólar. Então aqui eu simplesmente só marquei essa operação, mas teria dado um stop de 3,5 pontos, 4 pontos, uma vez que o mercado encosta no order block, e aqui aguardaria uma entrada de confirmação. A entrada de confirmação vem a partir desse ponto, transporte do ponto A para o ponto B, aqui validaria a compra, e a gente infelizmente não deu prosseguimento, o mercado foi lá e estopou depois que saiu a divulgação do número do FONC, tá? Então é muito importante você saber toda a movimentação do mercado. Agora, Gabriel, o que eu vou fazer aqui com a minha movimentação a partir de amanhã? Você pode observar que o mercado acabou perdendo esses 2 order blocks, então esses aqui não são mais válidos. Nós temos ainda mais um order block, e você pode observar que existe uma região de 5 minutos aqui muito importante, que é esse ponto aqui. Nossos movimentos em si, né, nossa expectativa é o mercado quebrar essa estrutura aqui na parte de cima. Então eu tenho um order block que eu posso utilizar como alvo, eu tenho uma região de base que eu posso utilizar como alvo, e também, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui relevante. Se eu for marcar alguma outra coisa aqui, vai ficar abaixo da região de equilíbrio, então não me interessa, tá? Os 2 principais pontos são esses. Se você for trabalhar dentro desse cenário, obviamente você vai utilizar a mesma leitura que a gente falou no índice. Então aqui nós deveríamos aguardar uma entrada de confirmação, caso o mercado vença essa região de liquidez, e uma vez que ele venceu essa região de liquidez, ele pode retornar aqui para te dar a entrada de confirmação. Então preste muita atenção que isso aqui provavelmente vai ser a melhor oportunidade para você estar trabalhando no pregão de amanhã, no dólar, tá? E claro, se o mercado encostar nesses 2 order blocks, aguarde uma entrada de confirmação, porque o sentido do movimento é de alta. Então é muito comum o mercado varar esses 2 order blocks para capturar liquidez, tá? Só entrem neles se você tiver uma oportunidade ali de entrada de confirmação. Seria o mais adequado a se fazer. Trabalhando nossa movimentação do euro-dólar, o mercado está trabalhando dentro desse range aqui, porcaria demais, então a gente está aguardando o rompimento de uma estrutura. Vou até apagar tudo aqui para a gente fazer uma nova análise. Dentro dessa análise, né, a última referência que eu tinha aqui era esse topo, então o mercado teria ganhado esse break-off structure aqui. Uma vez ganhado esse break-off structure, ele veio e capturou liquidez dentro desse change of character. Ele fez o que nós chamamos aqui de sweep de liquidez. O sweep de liquidez acabou gerando aqui
movimentações fakes ali dentro desses order blocks. A expectativa é que agora eu só faria uma nova movimentação no euro-dólar caso o mercado ganhasse essa nova quebra de estrutura e principalmente, gente, euro-dólar, observem o gráfico de 4 horas, porque o mais interessante aqui seria o mercado romper essa estrutura para gerar uma nova referência. Afinal, as regiões que nós temos aqui são regiões de altíssima manipulação de mercado. Então eu gostaria que o mercado rompesse essa região, criasse uma nova referência, né, desenhasse aqui uma nova referência, e a partir dessa nova referência a gente trabalharia ali as movimentações do euro-dólar. Por enquanto não vejo nenhuma oportunidade para a gente trabalhar euro-dólar aqui não. Dentro do GBP-USD, mesma coisa. Se a gente for, vou apagar tudo que nós temos aqui, né? Infelizmente eu fui estopado nessa compra e o mercado foi no meu alvo, é brincadeira. Mas basicamente aqui nós temos o mercado rompendo uma estrutura anterior, tá? Que a gente já vem acompanhando aqui há um bom tempo. O mercado rompendo essa estrutura, ele gerou ali a referência que foi por conta dela que eu fiz a compra, mas infelizmente o mercado veio segurar num Fair Value Gap aqui e não no meu Order Block. E aqui nós temos a expectativa do mercado quebrar uma nova estrutura. Então ele precisa fechar acima dessa quebra de estrutura para que ele possa gerar ali uma nova referência. Se eu for considerar esse ponto, teoricamente ele já fechou. Então aqui eu poderia considerar uma nova referência de movimento, e uma vez considerada essa nova referência de movimento, eu teria aqui um order block comprador do gráfico de 60 minutos, e eu também teria aqui um order block comprador do gráfico de 60 minutos. Então seria duas regiões aqui importantes que nós teríamos com a possibilidade do mercado da Libra retornar nessas regiões. Óbvio que você pode refinar isso tudo num time frame menor para depois você ter ali a continuidade desse movimento. Se eu fosse vocês, eu buscaria por Fair Value Gaps dentro de movimentos aqui menores, né, para a gente poder refinar toda essa leitura, acabar encontrando pontos ali um pouco menos grotescos, como esses dois aqui, por exemplo, né? Refinando pelo gráfico de 15 minutos, você consegue ter aqui uma boa oportunidade para você melhorar seu risco-ganho. E claro, né, que eu utilizaria ali o refino dos 50% desses order blocks também. Só para vocês entenderem que eu estou visando esta continuidade desse movimento da Libra. O iene japonês está trabalhando num order block que a gente vem conversando ali já faz tempo também, né? O mercado demorou bastante para mitigar, infelizmente não gerou nenhuma oportunidade ali para a gente fazer uma venda de mitigação. Ele está sentado dentro do order block. Para aqueles que gostam de entrada de confirmação, eu estou usando aqui o 15 minutos. E no 15 minutos o mercado deveria romper essa regiãozinha aqui, que está sendo utilizada como sendo o ponto que sustentaria o preço, tá? Então aguarde, caso você queira entrar por confirmação, eu já estou comprado nesse trade, inclusive esqueci de marcar aqui. Aguardem uma possibilidade de entrada de confirmação, caso o mercado venha a romper essa estrutura e depois ele trabalha ali com uma movimentação para você dar seguimento a essa compra. Tem mais um order block aqui que a gente vai utilizar como saída, uma oportunidade aí de 4,72, tá? Então a gente tem ali duas movimentações para a gente estar trabalhando, depois tem a possibilidade de você comprar mais barato aqui nesse outro order block. Este outro order block, caso o mercado venha oferecer a oportunidade de você comprar mais barato, nós vamos utilizar um alvo ali mais para cima. Falando rapidamente de XAU-USD, né, nós estamos aguardando ali no gráfico de 4 horas o mercado fazer alguma coisa. Então ele acabou rompendo aquela estrutura anterior. Feito isso, nós temos aqui o que nós chamamos, né, de break-off structure. O mercado está rompendo ali a região que ele utiliza para capturar liquidez. Então aqui nós tínhamos um boss. O mercado rompeu esse boss, rompeu essa quebra de estrutura, rompeu esta nova quebra de estrutura que nós estamos trabalhando aqui agora. Tem um ponto aqui de captura de liquidez, tem um outro ponto aqui embaixo de captura de liquidez. Então aqui muito provavelmente o mercado ainda pode retornar, né? Como a gente está utilizando isso aqui como sendo nossa referência primária, o mercado ele ainda pode retornar tanto nesse order block inferior, eu acreditaria muito que ele possa fazer isso, afinal o ouro adora fazer essas movimentações intensas, né? Quanto também, se a gente entrar num gráfico de 15 minutos, nós podemos refinar aqui um Fair Value Gap para que a gente possa pegar uma movimentação mais trabalhada ali dentro desse XAU-USD, tá? Então você tem aqui a possibilidade tanto do mercado segurar no Fair Value Gap, quanto do mercado segurar nesse outro order block aqui abaixo. Por que esse order block é interessante?
porque ele está abaixo dessa região de altíssima liquidez, que é o nosso Equal Lows, tá? Então são esses dois movimentos todos aí que a gente vem buscando. Bom, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado de mais um estudo de mercado e não se esqueça, amanhã às 7h30 da manhã, ao vivo no meu perfil do Instagram, vamos fazer uma abertura de mercado. Te espero lá, não deixe de enviar para os seus amigos também esse vídeo e o convite da live de amanhã. Muito obrigado a todos, um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima.